boa noite. Hoje nós estamos num episódio super comemorativo em relação às questões da nossa saúde. E para esse episódio, convidamos a doutora Ângela, doutora Tamires e a Elaine para tratar desse tema tão importante para todos nós. Queridas, vocês podem se apresentar, por favor. Eu vou iniciar, né? Puxar a corda. Meu nome é Ângela, eu sou dentista, já atuo no colégio já há bastante tempo, tenho 28 anos de formada, sou odontopediatra, ortodontista e cirurgiã, e o nosso trabalho iniciou em virtude de eu também ser da área da educação. Então, eu sou formada em Química, e quando eu vim para o Colégio Beca, eu entrei como professora de Química, né? Então, eu já tenho um histórico no colégio já de uns 28 anos de história. E aí, a partir desse momento, nós acabamos fazendo algo que estivesse relacionando saúde à educação. Eu sou a Tamires, odontopediatra, sou formada há 8 anos e tô dentro do Colégio Beca há 6 anos. Tá com vergonha? Eu sou tímida, gente. Bastante. Eu sou a Elaine, eu sou fisioterapeuta, formada há 20 anos. Estou dentro do colégio há 10 ou 9 anos e trabalho um pouquinho na parte preventiva no colégio. Muitos anos de história, né, doutora? Bastante. E ao longo desses anos todos, sabemos que vocês realizaram incríveis projetos ao longo dessas décadas já, né, doutora? Nós comemoraremos, né, em 2026, nós vamos comemorar 25 anos de trabalho no colégio. Então, assim, durante esse período, nós tivemos muitas histórias, assim como nós tivemos também algumas trocas de profissionais, profissionais que marcaram bastante. Então, nós tivemos nutricionistas fantásticas, como a Cristiane Kovacs, como a Keila Baena, que trabalhou bastante tempo com a gente. Hoje, quem está trabalhando conosco é a Bia. Então, durante esse período, houve uma renovação, e isso é muito importante, né? Porque as pessoas, elas acabam trazendo novas experiências, novas ideias, e isso acrescenta muito ao nosso trabalho. Então, essa mudança, essa mexida nos profissionais é interessante. Então, a nutrição nós tivemos bastante, né? Houveram aí, acho que umas 4 mudanças, mas todas ficaram bastante tempo com a gente, né? Afinal de contas, 25 anos tem bastante. Bastante história. Sim. Bastante história. Então, nós tivemos também a fonoaudióloga, que é a doutora Lígia Stella, que todo mundo, né, o Me grande lembro parte dela. conhece. Dei aula para a filha dela. Linda, 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 linda. E a Lígia ficou comigo no colégio uns 19 anos, né? Então, ela acompanhou bastante, teve muitas atividades que foram feitas, né? Depois, hoje, atualmente, a nossa fonoaudióloga é a Valéria, extremamente competente, profissional que atua na área já há bastante tempo, tem consultório próprio, inclusive atende alunos do colégio. E o mais interessante é que ela nos procurou para trabalhar no colégio. Que legal. Porque ela conhecia o nosso trabalho já de muito tempo, acompanhava alguns alunos e aí ela nos procurou. E as fisioterapeutas, né, que nos acompanharam, a minha irmã, a Isabel. Aí tivemos a Poliana foi aluna do colégio, e isso é muito legal no Beca, né? A gente vê a presença e a abertura que se dá aos novos profissionais, principalmente os de casa. Há uma valorização, né? Sim. Então, a Poliana estudou no Colégio Beca, fez um ensino médio, depois veio trabalhar com a gente como fisioterapeuta, e atualmente quem está com a gente é a Elaine, né? Já de algum tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Se eu não me engano, são 10 anos fazendo parte do projeto. Para mim foi um diferencial muito grande. Eu não era da área, fui convidada pela doutora Ângela, acho que desde quando a gente se conhece, né? Desde 2027. Não, desde 2007. A doutora Ângela me convidou, eu era de uma outra clínica, mas eu não tinha essa abertura para sair e vim. Quando eu entrei na Multisaúde, quando eu entrei na Multisaúde,
eu tive essa oportunidade de conhecer o projeto, tô lá até hoje e gosto bastante. Bastante mesmo. Minhas crianças, assim, de vez em Uhum. quando, elas são bem agitadas, mas é uma parte muito interessante na minha profissão. A Sim. gente encontra coisas assim que é diferente, né? Ver a criança crescendo, tem alguns casos que você acompanha, como pode falar? O Desenvolvimento O deles, né? desenvolvimento, você observou um probleminha ali pequenininho, que esse problema realmente tinha e os pais foram atrás. Eu gosto bastante. Legal. E vocês são muito educadoras também, né? Acho que eu posso usar esse termo, porque é nítido quando nós passamos ali, às vezes vocês estão desenvolvendo um trabalho muito próximo à sala dos professores, né? Então nós acompanhamos algumas profissionais ali com as crianças e tem um carinho tão grande, tem uma proximidade tão grande, e esse processo da educação, ele está presente também dentro da físio, dentro da odonto, dentro da fono, A gente né? acaba criando um vínculo com eles, né, Mi? Hum. Porque tá ali com eles, eles são todos, a grande parte são pequenininhos, né? Então, para eles confiar na gente, a gente tem que estar disposta àquilo ali. E não é fácil. Tem criança que dá um baile na gente, mas com carinho, sabe? Com dedicação, devagarzinho a gente consegue. E é uma troca muito grande. Eu falo, eu amo minha profissão, eu amo ser dentista, mas eu amo minhas crianças mais ainda. Eu não fico sem. E sabe o que eu acho incrível? Desculpa Ai, te desculpa. cortar, mas assim, eu vejo os dois lados, né? Como mãe e como professora, como educadora. Às vezes é tão difícil uma mãe sozinha levar a criança até o dentista. Olha, vamos ao dentista, num consultório fora. Muitas crianças têm medo, né? Do dentista. E ali a gente acompanha que é tão natural para eles irem até o dentista. Eles vão sozinhos ali com os amigos na Sim. fila, não tem choradeira, eles vão felizes para dentista. Como que vocês conseguem isso, gente? Ah, é carinho. É carinho. Aham. Quando eles confiam, a gente consegue fazer tudo com eles. Que nem, tem dias que a gente tá passando pelo corredor e eles pegam a gente ali. Tia, hoje tem dentista? Não, hoje eu tô com outra turma. Olha Aí isso, já uma faz criança aquela pedindo carinha. para ir ao É, dentista. já faz aquela carinha triste, sabe? Poxa, tia, você não vai me levar pro dentista hoje? Não. Aí já vai pergunta, mas e a tia Elaine? Vai ter a tia Elaine hoje? Não, a tia Elaine você vai ver hoje. Aí eles já dão uma acalmada, sabe? Eu gosto muito. A sexta-feira que eu não tô no Beca, pra mim é triste. Ah. A Elaine comentou, doutora, ela tocou no nome Multisaúde. E agora nós sabemos que já não chama-se Multisaúde. Explica para nós essa questão do histórico do nome, por favor. Você Quando vê ela que entrou era Multisaúde, né? e é algo que nós mesmos ainda estamos nos acostumando, tá? E as nossas famílias também, né? Porque por muitos anos eu trabalhava com o nome Multisaúde, mas falando assim como um profissional que inicia uma empresa, tudo no que nós precisamos nos preocupar é principalmente com o nosso nome, porque ele é valioso, a gente trabalha esse nome. E exatamente isso que aconteceu. Então, eu trabalhava com o nome Multisaúde, porque nós éramos multiprofissionais de várias especialidades, não tinha algo que mais explicasse Caracterizasse, né, o trabalho. exatamente que Multisaúde. Porém, durante aí a trajetória, nós tivemos uma empresa que registrou o nome, eu não tinha registrado o nome, aí nós tivemos que mudar. Tá. Foi uma mudança, eu acredito assim, que toda mudança ela é dolorida, tanto é que até hoje a gente ainda fala Multisaúde, né? Nós tivemos que mudar esse nome, foi algo assim que nos trouxe algumas dores, né, de históricos, de lembranças, mas a gente precisava mudar. Sim. Então, a união, né, do meu sobrenome, que é o Santos, com o da minha filha, né, que faz parte dessa trajetória. Hoje ela é dentista, estudou no Colégio Beca do maternal até o ensino médio, hoje ela é uma profissional. Sim. E então nós associamos e fizemos essa união. Então o Multisaúde transformou-se em Santoli Saúde. Santoli. Santos meu e Pioli da minha filha.
Então ficou Santoli Saúde. É claro que mantivemos algumas coisas, né? Identidade visual, a gente manteve. Só realmente a alteração do nome não foi por vontade própria, mas tivemos que fazer isso. Certo, mas encontraram um nome muito forte também, né, doutora? É. Santoli Saúde, um nome muito forte. Sim. Exato. Né? E assim, foi muito bom, né? Esses anos que, aliás, nós iniciamos no colégio exatamente com a intenção de associar a saúde à educação. Porque não tem lugar onde a gente possa ensinar, desenvolver trabalhos, estimular hábitos saudáveis naquele momento em que a criança está se desenvolvendo. E qual é o local em que ela mais se desenvolve? A escola. A escola. Então, a escola, ela movimenta muito a criança, né? Com relação à criatividade, ao aprendizado, às coisas diferentes. E foi daí que surgiu a ideia. Então, assim, eu trabalhava no colégio como professora, eu trabalhava com o pessoal do ensino médio, eu sou professora de química, e sempre gostei de trabalhar com criança, então eu sou odontopediatra já há mais de 20 anos. Eu já estava fazendo, né? Já era odontopediatra, e eu comecei a fazer algumas atividades no colégio com as crianças. E eu percebi que a gente tinha excelentes resultados. Aí, quando eu conversei com a dona Kátia e fiz uma proposta de uma equipe de saúde que atendesse os alunos. Então, por isso, a nossa equipe ela é formada de uma dentista, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga e uma nutricionista. O que nós quisemos fazer durante esse período? Desenvolver nas crianças hábitos saudáveis, né? Legal. Na repetição. Então, estar com a criança toda semana, nós estamos lá todas as sextas-feiras, a equipe toda, e nós estamos ali falando de hábitos saudáveis, como se cuidar, o que vocês podem estar desenvolvendo ou fazendo que seja melhor para você e para os amigos. É algo muito interessante. Então, Sim. durante esse período, nós tivemos muitos projetos, nós mudamos algumas coisas. A dona Kátia, né, ela sempre muito aberta para os nossos pedidos, né? E muito inovadora, né? Porque, gente, é muito inovador ter um consultório dentro de um uma colégio. escola, né? É. Com dentista, fono, físio. São pouquíssimas escolas que têm essa possibilidade, se é que existem, né? Uma ou outra deve existir, mas são pouquíssimas. Pouquíssimas. E na realidade, a gente escuta de pessoas assim da nossa idade que antes tinha o consultório nas escolas públicas, né? Mas você percebe a fala dessas pessoas, é sempre assim: ah, eu fui lá, tirou o dente, perdi o dente. Então, assim, Sim. nunca. Não era um preventivo, né? Era não para era- resolver um problema. Exato, e certo. nunca uma história de final feliz, Uhum. né? Então, qual é o nosso objetivo? Que a nossa criança seja livre das cáries. Que legal. E eu já te dei um testemunho aqui antes da gente começar a gravar hoje, né? E é verdade, eu tenho um filho de 16 anos e uma menina de 14 e eles nunca tiveram uma cárie na vida. Eles não sabem o que é fazer uma obturação, né? E eu serei sempre grata a vocês por isso, assim como tantas famílias do Beca, Exato. né? Que é um grande privilégio. Acho não, tenho certeza que tão importante como a educação, aprender língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, é a criança e o adolescente aprender a cuidar de si e da sua saúde, Sim. né? Porque não adianta nada. Um super gênio em tantas disciplinas que não tem saúde, Exato. né? E isso é muito importante. Então, nós nos preocupamos sempre em trabalhar a saúde, em estimular as crianças a terem hábitos saudáveis, porém, a gente sempre andou de mãos dadas com os professores, Sim. tá? Uhum. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto muito bacana há uns anos atrás que chamava A Matemática Tá na Boca. Então, eu desenvolvi com a professora Tati, a professora Simone, né, as professoras ali do Fundamental 2, nós desenvolvemos uma atividade que os alunos
Eles foram levados à sala de balé, contaram os dentes que tinham, quem perdeu os dentes, porque perdeu. E com isso nós fizemos algumas atividades pedagógicas, né, da área de matemática, associando o conteúdo que eles estavam trabalhando com os conhecimentos que eles estavam adquirindo a mais. Que legal. Porque a gente tem essa questão, né? Então, assim, não estamos lá no colégio somente para o tratamento. Nós estamos lá no colégio para trabalhar a educação. Então, fazemos atividades inúmeras com os professores, né? Eu me lembro de uma da fisioterapeuta da mochila. Quer comentar esse projeto um É pouquinho? bem interessante, né? As crianças têm mania, e eu, como tia, não sou mãe, mas sou tia, Uhum. e isso também vem da gente um pouquinho que vai até a loja comprar o material. Então, é uma das partes que eu mais recebo paulada. Uhum. Por quê? Porque a mochila é pesada, o conteúdo da mochila também é pesado. Mas a gente, quando vai comprar o material, pensa em custo, que os com maior quantidade, né? Tipo, uma caixa de lápis de 32 custa R$ 10 a menos do que um de 24. Então, por que eu vou levar o de 24 e não o de 32? Só que isso, quando você soma tudo dentro da mochila, pesa bastante. E o peso da mochila, no dia a dia ali das crianças, acaba fazendo com que pode prejudicar a postura da criança. Tem umas que de boa, elas aceitam, elas mudam o hábito. Falam assim, tia, olha, hoje minha mochila não tá mais pesada. Mas tem umas que não, tem umas que querem lá seus 3, 4 estojos, Sim. os milhões de lápis de cor, Agora com os Bob canetinha. Goods, né, da vida, é É. esse o nome, aquelas Isso, canetinhas e tudo aham. mais, então amplia ainda São mais, jogos de né? canetinhas enormes, Sim. né? E eles não têm um só, não, são vários. Sim. Então, isso é bastante difícil, mas é um trabalho muito importante, porque o peso da mochila está muito relacionado com os problemas futuros que as crianças podem ter na coluna. Então, é uma atividade que eu gosto bastante. A gente sempre traz, mas sempre bem difícil de colocar na cabeça tanto da criança como de alguns pais. Porque, tipo, você olha uma mochila, a mochila por fora ela é toda bonita, mas ela tem um peso específico, né? Já tem o peso da mochila, né? Então, quando a gente vai comprar uma mochila, é importante que a gente pese essa mochila. Isso o fabricante não traz. A mochila ideal para um pai comprar é com, no máximo, até 1 quilo. Porque o restante do material vai pesar e ela tem que pesar só 10% do quilo da criança. Então, se a criança pesa 50 quilos, a mochila dela só pode pesar até 5 quilos. Mas a gente encontra mochilas lá, já encontrei muitas, tipo, com o dobro do peso da criança em porcentagem. Então, isso, tipo, é bem difícil. E colocar na cabeça dos pequenos que isso faz mal para a coluna deles também, mas Mas vocês conseguem. consegue. A Eu grande acho maioria que consegue. Sim. E eu acho que é bem legal a gente reforçar, né, até o quanto a escola abraça essa causa e todas as outras que a gente desenvolve com eles, que o Colégio Beca disponibilizou, através dos nossos pedidos, armários. Sim. Os Então, o armários são bem colégio interessantes. tem armários para que os alunos deixem ali armazenado o excesso, né? Aquilo que não há necessidade de levar para casa, porque não vai usar aquele caderno para fazer a lição naquele dia. É claro que com isso nós Ou um tivemos... material de artes, né, doutora? Um material muito Exato. específico que pesa. E aí eles têm essa possibilidade. Então você vê que o colégio ele está tão comprometido com o nosso trabalho e ele entende que é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Ele dispôs no colégio vários armários. Então, quando você anda nos corredores, principalmente ali no Fundamental 2, médio, Sim. você vê vários armários que estão disponíveis aos alunos. Sim. E lá no Fundi 1 tem um armário coletivo Dentro em da cada sala de aula. aham, Então, que no as Fundi crianças 1, a podem. própria professora já organiza essa questão do material que precisa ir para casa naquele dia e do material que pode ficar na escola. Isso é bem interessante. Sim. A gente. Porque todo o trabalho, para que ele seja efetivo, ele precisa não ser só idealizado, mas ele precisa ser colocado em prática, né? Apesar de eu não ter nenhuma das nutricionistas aqui, eu vou falar, né, por elas e até pelo trabalho do colégio com relação a isso.
nós sempre tivemos ali uma questão com relação à cantina, Sim. né? Não podíamos mudar muito, porque as crianças também gostavam de algumas coisas, só que a gente fez pequenas alterações que eram significativas. Por exemplo, tamanho do chocolate, tamanho do doce que eles podiam comer na hora do intervalo, diminuir significativamente as frituras, tentar reduzir os refrigerantes, dar a possibilidade do aluno poder escolher, por exemplo, entre um açúcar, né, um doce a uma fruta. Sim. Então a escola dispôs poder ter, ao invés do refrigerante, o suco. Então, não sei, né? Mas acredito que as pessoas que já fizeram dieta sabem que o quanto é difícil você manter e o quanto mais caro é, né? O fast food, ele é muito mais em conta, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, né? Sim. E já uma alimentação melhor, uma alimentação saudável, ela é assim, ela depende um pouco mais de investimento, ela depende também da pessoa ter a vontade, né, de consumir aquelas frutas, aquele suco natural. Então, o colégio, ele altera até a lista de compra da cantina, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, porque senão Sim. a gente estaria trabalhando em vão. Sim. Eu me lembro quando os meus filhos estavam no infantil e até o Fundi 1, que agora eles cresceram, né? Que tinha uma orientação também da Keila na época para como os pais poderiam montar as lancheiras. Exato. Lembra dessa época? Sim, Nós sim. recebíamos sugestões do que eles poderiam levar de acordo com o dia da semana. E como todos os amigos, pelo menos a maioria, acabava seguindo aquela orientação, porque havia um projeto dentro de sala de aula para estimular aquilo, ficava mais fácil para os pais introduzirem alguns alimentos. Em 2021 também teve uma apresentação do Beck Experiência que foi feito por nós, profissionais da saúde, que era a Natália, como nutricionista, e ela fez essa atividade. Ela montou as lancheiras e apresentou para os pais a quantidade De de açúcar açúcar que tinha em cada alimento, a quantidade de sal que tinha em cada alimento. Legal. Foi uma atividade bem interessante do Beck Experiência de Show. 2021. Sabe que eu sou professora de língua portuguesa, né? Mas eu me intrometo muito em outros assuntos. Eu sou muito preocupada com alimentação. E assim, tem uma coisa que eu detesto, que é o miojo. E os meus alunos sabem que eu detesto miojo, porque quando eu escuto alguma coisa relacionada a miojo, eu faço aquela brincadeira, né? E aí, outro dia, comentando com eles o porquê que eu detesto tanto miojo, eu expliquei da questão do tempero. Que se você abre aquele tempero do miojo e risca um fósforo, aquilo pega fogo, pela quantidade de sódio que existe ali dentro. Então, quando eles trazem lanches saudáveis, eles já me mostram, olha, claro que nenhum aluno vai levar um miojo de lanche, né? Mas tem essa discussão, além de todas vocês já realizarem essa discussão, a equipe de professores e coordenadores também, sempre que possível, orientem em relação a isso, né? É o que Ao excesso de balas, a questão do chiclete, que não pode mais em sala de aula. Eu acho que o Beca é uma escola que nesses 25 anos a gente teve algumas mudanças, mas hoje são coisas naturais. Então, ela já flui naturalmente, Sim. né? A questão, por exemplo, das crianças escovarem os dentes após o lanche. Na educação infantil, a gente pega na mãozinha, leva até o escovódromo, eles escovam os dentinhos. Para o Fundamental 1, a gente introduziu esse hábito da escovação. Porém, eles tinham que dividir o tempo do lanche deles, né? Então, assim, eles tinham que lanchar, além disso, eles tinham que brincar e também tinham que escovar os dentinhos. Então, o colégio, os professores, a colaboração com relação aos coordenadores, a equipe, Sim. então, a equipe de limpeza, quando a gente faz alguma atividade, por exemplo, quando eu vou lá fazer evidenciação de placa bacteriana, a gente usa um evidenciador que ele é cor-de-rosa.
Então a gente pingava aquele negocinho cor-de-rosa, pedia para as crianças passar a língua nos dentinhos, colocava os espelhos e eles tinham que ver onde estava sujo. Porque onde ficava sujo ficava mais rosa, onde estava limpo ficava mais claro. E aí eles iam escovar os dentes. Então, vocês imaginam como que ficava aquele escovódromo, né? Tudo Cor-de-rosa. manchado, tudo cor-de-rosa, além do chão. Isso é muito legal, porque a própria equipe que está no colégio, eles também Dão abraçam. um suporte, né? Já Exatamente. sabem que naquele dia vai cair um produto ali, que vai precisar de uma atenção. Então você vê assim, que é uma movimentação de toda a comunidade escolar, né? E nós temos vários trabalhos, inclusive com Fundamental 2. A gente gosta muito de falar com a turma do ensino médio com relação à saúde deles, né? Ressaltar a questão da litose. Muitas vezes eles acham que, então, em várias palestras nós conversamos com eles, que eles podem ir para o colégio sem tomar café, sem Não. comer nada. E aí, durante o período da manhã, até o horário do intervalo, o cheiro na sala de aula era Sim. bem forte. Sim. Então, assim, a gente trabalha com eles isso também, né? A questão de não passar muito tempo sem tomar água, de ficar muito tempo sem se alimentar, porque Sim. isso acaba influenciando em coisas que refletem na vida deles. Sim, que são desconfortáveis, né? Exato. Então, assim, as piadinhas, né? Então, crianças que tinham mais predisposição à litose, quais os cuidados que ela tem que ter para evitar aquilo, né? Eu me lembro de já ter participado dessas palestras. E me lembrei de uma outra agora, que nós, professores, aprendemos muito também nessas oportunidades, né? Lembra um ano que foi a febre do piercing no nariz? Já faz Lembro. alguns anos. Foi uma febre. E você fez uma palestra sobre os riscos de se colocar um piercing no nariz ou na língua e explicou o que aquilo poderia ocasionar. Lembra disso? Lembro, nossa, gente, toda vez que surge uma moda nova, né, vamos dizer assim, eles acabam ficando muito atraídos A participar. a participar. Então, o mais importante não é, a nossa intenção nunca foi proibi-los, E sim tá? orientar. E sim orientar. Uhum. Então, a gente explicava o que acontecia no uso e se eles quisessem, o que eles teriam que fazer para cuidar. Sim. Então, essas orientações, elas contribuem para eles terem um conhecimento prévio para fazer as suas escolhas. Sim. Porque nós, eu vou dizer, nós como mãe, nós não conseguimos escolher aquilo que gostaríamos que nossos filhos escolhessem. Sim. Não a gente não pode impor algumas coisas, mas a gente explicar, orientar, né, mostrar o que pode acontecer, deixa para eles, né, a opção da escolha. Sim. Porque o proibido é sempre mais gostoso. Então, assim, se a gente consegue trabalhar com eles essa questão da conscientização, né? Igual esses cigarros eletrônicos que são Sim. terríveis. Aliás, chega a ser pior do que o cigarro. Com certeza. Nós fizemos um projeto imenso sobre essa questão do cigarro eletrônico há uns anos atrás. Inclusive no episódio do intercâmbio, para quem não assistiu esse episódio, está maravilhoso. O nosso aluno Henrique, que foi fazer intercâmbio, fez uma relação dos conhecimentos que ele adquiriu nesse projeto do cigarro eletrônico e com o que ele viveu no intercâmbio. Então, assim, é algo que marca muito os nossos estudantes quando eles participam de um projeto dentro da escola. E a nossa intenção é conscientizar ao máximo em todos os assuntos que possam afetar a vida deles. Exato. Mas essa do cigarro eletrônico realmente está alarmante. Né? E assim, não é como eu disse, como mãe, a gente não tem como controlá-los. Nós não estamos com eles, principalmente os nossos adolescentes, a todo momento. Sim. Então, a gente tem que dar a eles o quê? Conhecimento para que eles façam as suas opções, as suas escolhas. E colaborar
assim que possível, quando a escolha é feita. Então, por exemplo, os alunos que tinham piercing no lábio, na língua, no freio labial, eu não sei como eles conseguiam colocar piercing em tanto lugar diferente dentro Foi da uma boca. febre naquela época, né? Então, eles me procuravam querendo orientações de como cuidar. Então, Muitos isso já... resolveram tirar também, né? Exato. Então, Porque eu conheço algumas que resolveram tirar. O ano passado eu tive uma aluna, não vou citar o nome dela, mas ela estava com um problema sério em relação a um piercing na sobrancelha, nem era nariz e boca, ela foi ficando muito preocupada. E eles procuram o professor que eles confiam para conversar sobre tudo, né? exato. E ela falou assim: ai, Pro, meu pai tá querendo muito que eu tire, minha mãe quer que eu tire, o que que você acha, Pro? E eu já tinha um pouquinho de conhecimento devido a participar de alguns projetos, né? E aí eu falei, amor, tá nítido que você tá desenvolvendo era como se fosse uma É fibrose. uma Fibrose. fibrose É mesmo, uma- né? Então, assim, não tá legal. Você já foi pro hospital uma vez, duas, já tomou antibiótico 2 vezes. Não é melhor a gente tirar esse piercing? Ela falou assim, ai, Pro, acho que eu vou tirar. Aí o dia que ela tirou, a primeira pessoa que ela procurou pra mostrar fui eu. Olha, Pro, tirei, tô livre, não vai mais infeccionar. Então, assim, é aquele propósito do projeto de vocês, né? Aliar a educação com a saúde e com a Exato. conscientização. E só por esse pequeno passeio que nós fizemos aqui, já deu para perceber que existem projetos desde a educação infantil, né? Sim. Muitas vezes eles não têm nem os dentinhos ainda e eles já Exato. estão trabalhando nessa consciência até o ensino médio. Exatamente. Então tem uma amplitude absurda, né, A os projetos. gente se preocupa muito com relação a isso, né? E nos preocupamos também bastante com relação a desmistificar algumas coisas, alguns conceitos, né, que eles trazem e trabalhar com eles isso. Então, por exemplo, na educação infantil tem uma história que eu conto muito para eles, que é a história de uma balinha, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é uma delícia. Por quê? Porque é verdade, né? Quem não gosta de bala? E aí eu trabalho com eles contando essa história. E a importância de escovar os dentes depois que come a balinha. Então, assim, ela é gostosa? Tudo bem. E é o que eu falo para eles. Vocês, quem aqui tem uma escova de dente no bolso? Aí eles olham para mim e falam: não, tia, eu não tenho. Então você não pode comer bala toda hora. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não falei mal da bala. Eu não vou falar mal de algumas coisas que eles gostam, né? A não ser o cigarro eletrônico, daí não tem jeito, Ah, não né? tem Não tem como jeito. defender. Aí não tem como defender. Mas, assim, Sim. falando do doce, da bala, nós não podemos ser contra, porque senão eles já olham para nós assim. Eles já se fecham. Exatamente. E aí eles não vão receber nem orientação. Exato. Então a gente trabalha esses conceitos de uma forma a estar do lado deles, né? A gente nunca quis trabalhar como autoridade, e sim como colaboradores, né? Para auxiliá-los nas escolhas. Essa é a nossa maior intenção. E além de todo esse trabalho com os estudantes, tem o trabalho com as famílias também, né? Sim, Eu me lembrei agora daquelas feiras da saúde, exato. né? Quantas foram realizadas no colégio? Querem contar um pouquinho sobre essas feiras? Nossa, eu sou falante, né? Talvez porque eu tenho 25 anos de Estamos história, aqui né? justamente para comemorar esses 25 anos Exato. e falar desses pontos tão positivos. Então, quando nós começamos o trabalho no colégio, tinha toda essa parte da educação, da saúde para as crianças, mas nós queríamos também estender isso à comunidade. Então, nós fizemos nós fazemos durante todo esse período desses 25 anos, várias feiras da saúde, tá? Inclusive, né, aconteceu o governo estadual, ele tem um projeto que chama Construindo a Nação. E são trabalhos voluntários que escolas fazem para a comunidade. E nós tínhamos já 9 anos de histórico da nossa Feira da Saúde. Então, a nossa Feira da Saúde ela é muito rica. Desde exames, avaliações, orientações. Orientação da nutricionista, que eu me lembro que uma vez eu participei. Tem vários, a gente tinha pelo menos sempre nós gostávamos de fazer pelo menos umas 10 atividades diferentes
porque assim a gente conseguia atingir o maior número de pessoas, né? Porque às vezes o teste de diabetes não me interessa, mas o de colesterol sim. Ah, eu gostaria de doar sangue. Ah, eu gostaria de fazer um exame de acuidade ocular, né? Visual. Então, a gente tentava abrir o máximo possível. Então, fizemos um histórico desses 9 anos de trabalho. Os alunos sempre nos ajudam, tá, nessa atividade. Não é uma atividade feita só pelos profissionais de saúde, mas é feito pelos alunos do colégio, então é uma grande família. E aí nós inscrevemos esse projeto e ganhamos, né, a nível estadual, nós ganhamos o prêmio de primeiro lugar Que legal. da atividade assim voltada à comunidade, uma atividade efetiva, assim real e que conseguimos levar benefícios, né, para os pais e as pessoas que estavam próximas. Então, o projeto, né, o programa Saúde Escolar, ele tem a questão da saúde, sim, ele tem a questão da educação também, mas ele também, nós nos preocupamos muito em trabalhar com os alunos a questão do voluntariado. Por quê? Porque a gente precisa um do outro, Sim. né? E às vezes eu posso doar à pessoa algo, posso dar uma roupa, uma comida, um dinheiro, mas eu também posso dar atenção, O meu tempo, o né? meu tempo. Então, nós tivemos, nesses 25 anos no colégio, muitos trabalhos voluntários. Então, nós fazíamos uma peça teatral com os alunos do ensino médio e íamos na comunidade, em creches, no circo escola. Aí nós íamos lá e fazíamos atividade com as crianças, né? Contava historinha, entregava um lanche, depois entregava um kit de escovação, aí todos iam escovar os dentes, que a gente orientava. Então, assim, sempre procuramos fazer atividades muito completas, né? Legal. Tivemos atividades também no Congresso de Odontologia, em São Paulo, um congresso grande, internacional, né, que movimenta todos os dentistas do país e de fora do país. A Colgate tinha um espaço dentro do congresso em que levava para lá crianças carentes. Então, eles escolhiam, né, comunidades carentes, tinha um ônibus, levava, por exemplo, por dia em torno de 400 crianças a 500 crianças. Naquele espaço, elas chegavam, coloriam um desenho, comiam um lanche e ia para a escovação. Então, os alunos do colégio participavam dessa atividade. Então, assim, Olha que legal. muito legal, né? Muito. Muito legal. Então, assim, quando acontecia, né, da preparação do congresso, os organizadores dessa parte, né, voluntária e mais voltado à comunidade, eles já me procuravam. Nós selecionávamos os alunos, não é uma seleção de competência, era de quem queria ir. Legal. Então, nós tínhamos desde da criança do primeiro ano fundamental, segundo ano, até o ensino médio. Então, cada um com a sua atividade, e era muito bonitinho. Eu tenho fotos assim, muito bonitinhas, das crianças escovando o dente e as nossas crianças orientando a escovação. Ensinando. Que lindo. Entendeu? Então, assim, durante esse período, nós tivemos muitos trabalhos. Então, temos trabalhos dentro do colégio? Sim. Mas nós temos também trabalhos para a foram comunidade, realizados fora. entendeu? Então, eu citei aqui alguns, mas assim, nós tivemos muitos deles, né? E são projetos que estão totalmente conectados com os valores do colégio, né, com o propósito do colégio, Exato. e que desenvolve, além dessa questão socioemocional, também desenvolve muito questões dos nossos alunos, né, como a empatia, né, olhar para o outro. Nós não queremos só estudantes ótimos em língua portuguesa, matemática, ciências e saudáveis, mas também pessoas que se preocupam com o outro, Com o próximo. né? Então, a educação ela fica muito mais
global, né? Eu falo sempre que a gente precisa se preocupar com o indivíduo como um todo, né? Porque eu vejo no consultório, nesse decorrer de tempo que eu tenho de clínica, né? A gente observa o paciente que é tratado pelos médicos sem a boca, como se a boca não fizesse parte. Porque muitas doenças se manifestam primeiro na boca. Começam na boca, Começam. né? É a porta de entrada. Exato. E se manifestam, né? Às vezes tem marcas na boca que você acaba descobrindo outros problemas de saúde, tá? E é exatamente isso, porque você vê médicos que tratam o indivíduo sem boca e os dentistas que tratam o indivíduo sem corpo. Sem corpo. Então, assim, a nossa preocupação, por que de uma equipe multiprofissional? Porque nós temos a fono, que ela está associada à educação, ao desenvolvimento da educação. Nós temos a nutricionista, por que que ela é importante? Porque ela vai estar mostrando para nós ali, além dos hábitos alimentares, as deficiências, né? Se a criança precisa de algo ou não, a fisioterapeuta com relação ao seu desenvolvimento, seu crescimento, se está correto o pezinho, se o joelho está na posição correta, a postura que ela está. Hoje nós vemos muitas crianças assim extremamente inclinadas por causa do uso dos tablets, dos celulares, das telas, né? E aí nós fizemos, né, Elaine? O ano atrasado, né, 2024, uma atividade do excesso de tela e os problemas que eles causam. Até a obesidade, né? E as crianças falam assim, como obesidade? Aí foi apresentado que durante um filme, as crianças, você faz o quê? Você convida seus amigos para um filme, tem aquele banquete do filme. Então, a obesidade não está relacionada só a comer. Tipo, você foi comer porque você estava na tela. Então, é uma atividade bem interessante e que não tem como você hoje tirar a tela da criança. Porque se você pega um bebê, até Eles já nascem com o dedinho assim, com o né, dedinho nas telas. Mas é uma coisa que tem que evitar, porque isso prejudica muito a postura de todo mundo. Não só das crianças pequenas, mas o exemplo vem dos pais, nosso também. Então, se você está perto de uma criança o tempo inteiro numa tela, ela pergunta assim, por que que ele pode ou não? Com certeza. Então, o exemplo é sempre nosso. Sim. E é isso. Então, a preocupação da equipe de saúde, ela, assim, nós tivemos a preocupação na montagem dessa equipe de associar realmente a educação e a saúde, né? Onde? No melhor ambiente que existe, que é a escola, né? Eles estão ali abertos a aprender. Eles são críticos. Às vezes eles estão em outros ambientes, passam coisas desapercebidas. Na escola não passa nada. Eles estão atentos. Por quê? Porque ali eles sabem que eles vão ter algum conhecimento, que eles vão desenvolver algo. Desde as atividades interpessoais, os amigos, a gente observa, por exemplo, meus melhores amigos são da onde? Principalmente do ambiente onde eu estudava. Nós estamos mais abertos. E ali era o lugar onde eu deveria estar. Por isso da proposta. E, assim, surpreendentemente, né, foi uma surpresa muito bacana, quando a Mônica, que era uma coordenadora do colégio, ela abraçou a causa e e a dona Kátia também. E aí nós iniciamos essa atividade. Então, somos muito bem recebidos pelos professores, pelos funcionários, né? Eles entendem que nós não estamos ali apenas para atrapalhar, mas para colaborar. Então, quando um professor de ciências ou de biologia nos procuram para que a gente desenvolva algum assunto que eles vão trabalhar, mas que é da nossa área de competência, é muito mais fácil e é muito Sim. mais rico, né? Quando a gente fala com os alunos com mais propriedade. Então, a escola, ela é um ambiente onde a gente consegue realmente desenvolver hábitos, né? E a gente tem que se preocupar em desenvolver hábitos saudáveis, porque nós vamos ter ali vários outros, né?
Porém, a gente tem que prezar sempre pelo bem-estar e para que eles sejam adultos. Eu falo que, assim, uma das coisas mais gratificantes que eu tenho é de vir uma odontopediatria no meu consultório, um pacientezinho que eu tirei dente de leite com os filhos, Aham. né? Claro que Sim. dá uma dor, assim, eu falo, ai meu Deus, como o tempo passou. Mas é muito legal Muito quando legal. eu vejo. É uma história de sucesso comprovada, né, doutora? É, Porque assim, para você levar um filho em um profissional, você tem que confiar muito, exato. né? E quer prova maior do que essa, É. né? E além disso, quantas dentistas saíram do colégio já, né, doutora? Nossa, Quantas? Tem algumas aqui para tem, citar, né? tem. Com certeza essa história do projeto influenciou nessas pessoas, como já falaram aqui em outros episódios, a doutora Larissa, a doutora Marília, É. né? Devem ter outras. A sua filha. A minha filha, Agora, nós temos o Matheus. Mateus, né, Mateus. o filho da Ju. Ah, o Ah, Matheus, é, o verdade. Matheus também fazendo odontologia. Aliás, assim, a gente tem a Mari agora no terceiro ano do ensino médio, né? Que ela tem um interesse pela odontologia e é um perigo vir conversar comigo, né? Aham. Porque se vem conversar comigo, Já falaram isso vira aqui nesse dentista. episódio, nesse podcast. Eu tenho, Uhum. assim, eu tenho um amor muito grande pela minha profissão, né? Uhum. Então, esse amor, ele vai além até de muitas coisas, né? E às vezes eu preciso tomar cuidado, porque eu sempre coloco a minha profissão em primeiro lugar. Não é Uhum. à toa que eu tenho uma filha dentista, uma outra que pensa em ser dentista, então assim, A Rafa Pioli? a É. gente trabalha, Uhum. eles veem que a gente trabalha com muito amor. Então, o nosso trabalho no colégio, na quinta-feira, ou algumas vezes, né, na segunda, na terça, nós estamos lá na clínica pensando da atividade que vai ser feita no colégio na sexta-feira. Não sei se... Então a gente já inicia, não é assim, ó, eu cheguei lá no Beca, o que que eu vou fazer hoje? Sei lá, olha aí o que que nós temos. Não, Tem todo um planejamento, né? E é muito exato. nítido isso, até pelos materiais que vocês trazem. Eu sempre vejo que tem uma coisa diferente numa cesta, um outro material na outra, alguns elementos lúdicos algumas vezes, né? Para encantar as crianças, acredito. Fica mais fácil, né? Que nem eu tava aqui escutando a doutora Ângela falar. Eu tenho um pequenininho do G4. Atendi ele numa sexta-feira, tive uma conversa com ele. Aí na segunda-feira a mãe manda mensagem, doutora. Eu fiz oi. O Benício passou o final de semana inteiro usando a sua fala. Para quem ele chegava, ele falava do jeitinho que você falou para ele. Mas quem falou isso para você? Foi a doutora Tamires. Então eles seguem muito à risca aquilo Sim. que a gente passa para eles. Eles guardam e eles fazem. Eles fazem tudo bonitinho. E isso é muito legal. Quando eu pego um adolescente ou um adulto já que passou pela doutora Ângela e fala, a doutora Ângela me pegava na escola quando eu era pequenininho, eu era do projeto. E você vê aquele adulto, aquele adolescente, já tá indo para a fase adulta, sem cárie, é muito gratificante. Muito. E essas crianças do projeto, todas com a boquinha impecável. É muito interessante, é muito legal isso. É muito gostoso. Doutora, preciso te fazer uma pergunta. Para quem ainda não faz parte do projeto e se interessou agora em começar a participar, de repente para o ano de 2026, qual é o caminho? O que as famílias precisam fazer? Elas entram em contato ou na secretaria do colégio, ou ela pode mandar uma mensagem para nós no ClaSap. Tá. Nós estamos lá no ClaSap também, se eles procurarem Programa Saúde Escolar, nós estamos lá. Certo. Então, quando você vai mandar uma mensagem no ClaSap, você sempre direciona para onde você quer, né? E eles vão mandar para nós e a nossa equipe entrará em contato. Então, nós temos uma pessoa, que é a Silvana, ela que nos assessora, conversa diretamente com os pais com relação a contrato, como será as nossas atividades, assim como nós estamos no colégio
não só para os alunos que fazem Para parte os do outros programa, também, né? mas dos outros também. Sim. Então, recebemos algumas mensagens também pelo ClassUp de pais que gostariam que a gente fizesse algo, ouvisse algo que eles estão achando diferente. E nós estamos lá abertos a isso, tá? Legal. A estar de mão dada com toda a comunidade. Pode ser as crianças, podem ser os pais, aquilo que precisar. Aqueles que querem o contato, né, para a atividade mais direcionada, então eles ou na secretaria do colégio, ou vão entrar em contato com a gente lá no consultório, ou pelo ClassUp, que está na mão, Tá. né? Agora a gente tem esse acesso direto, né? Direto. E para quem deseja ir direto para o consultório, qual que é o caminho? Então, eu até falo, né, para alguns pais, quando eles me procuram, os meus pacientes no consultório, eles só podem ser atendidos no consultório. Certo. Os pacientes que nós temos do Colégio Beca, eles são atendidos onde eles quiserem, Tá. tá? Eles são atendidos no consultório, no nosso consultório, eles são atendidos também na escola, então eles têm o acesso Porque a nós nós. temos um consultório completo dentro da escola, né? Exato. Então, assim, nós temos 2 consultórios montados. Um está na unidade da João Delgado e o outro está montado na unidade da Freguesia do Ó, ali na Avenida Certo. Itaberaba. Então, é um consultório completo que segue à risca tudo que a gente precisa ter de melhor e principalmente, né, que seja limpo, que não tenha contaminações cruzadas. A gente toma muita preocupação, né, muitos cuidados e preocupações para que a gente só colabore, não arrume nenhuma questão. Então, Sim. os nossos materiais são todos bem cuidados, esterilizados, temos uma equipe direcionada a isso, tá? Então, tudo que é levado para o colégio, ele foi preparado lá no nosso consultório, onde a gente tem um espaço que é só para esterilização de materiais. Legal. Então, o acondicionamento, a gente se preocupa com temperatura, com tudo que a gente pode dar de melhor para os nossos alunos. Então, o mesmo material que eu trabalho no meu consultório, que eu só trabalho, graças a Deus, com coisas de primeira, Sim. é o mesmo material que nós trabalhamos no colégio. Às vezes, a gente abre a nossa gaveta da clínica, pega o material, coloca na nossa bolsa e leva para fazer lá, entendeu? Entendi. Para atender alguma criança lá. Então, é um consultório completo que está disponível para os atendimentos dos nossos alunos. Show. Meninas, encerramos o nosso tempo, dá para acreditar? Nossa, E foi tinha rápido, tanta né? história ainda, né, para comentar. Sim, bastante. 25 anos de histórias. Sim, né? mas vai ser um ano todo de comemoração. É, Quem sabe nós não marcamos um outro episódio para falar das ações que vão acontecer durante o ano de 2026. com certeza. Parabéns por tanta história, parabéns por tanto profissionalismo, né? Tenho certeza que a nossa comunidade toda fica muito grata por esse trabalho tão bem feito. E obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Nós agradecemos, né? Eu falo, porque eu falo muito, né? Não acho que é como dentista, acho que como professora de professora. muitos anos, eu tenho muito a agradecer, né? Então, eu agradeço em nome de toda a equipe, ao Colégio Beca, à direção, aos professores que colaboram bastante com a gente, a equipe da secretaria, da limpeza, né? Então, assim, o nosso trabalho dá certo porque a gente forma uma grande família. Verdade. E a gente sempre preza pelo melhor quando a gente quer algo para nossa família. Eu me lembrei agora da senhora chegando cedo no colégio falando bom dia, família! A doutora sempre entra assim na escola, né? Bom dia, família! Oi, família! Nós fazemos parte de uma grande família que é o Colégio Beca, né? Sim. E eu tenho um carinho muito grande por todos que estão lá. Legal. Colégio Beca. Qualidade no presente, sucesso no futuro.